O relato bíblico não admite uma coisa tão absurda como essa. E muito menos Jesus, que foi o melhor e o mais autorizado intérprete do Gênesis. Vários teólogos tentaram e tentam ainda harmonizar o relato bíblico com a macroevolução. Então o que eles dizem? Bom, para explicar as camadas geológicas e a existência dos fósseis, nada melhor do que a teoria do intervalo. Os fósseis e as camadas geológicas vieram a existir pelas sucessivas criações e corrupções do planeta. Então, alguns intérpretes veem, por exemplo, assim: no verso 1, Deus cria o planeta uma primeira vez, e ao invés de lerem a terra era sem forma e vazia, eles interpretam no hebraico como sendo assim: a terra veio a ficar sem forma e vazia. Então isso indicaria que Deus criou uma primeira vez, a terra se corrompeu pela influência de Satanás e assim sucessivas vezes até formar as camadas geológicas e Deus criar depois definitivamente tudo a partir de um outro momento, criando o mundo em 7 dias. Isso é ridículo, isso é absurdo, isso tem pressuposição filosófica, naturalista e macroevolutiva e não tem suposição bíblica. Nós vamos demonstrar o porquê. Primeiro, não existe base para ler no hebraico que a terra veio a se tornar sem forma e vazia. Isso é uma lenda, isso é um mito, tem que ter muita imaginação para imaginar dessa forma. O relato é uma coisa só. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o verso 2 só está explicando como eram as condições do planeta quando Deus decidiu criar as coisas aqui. Diz que quando Deus decidiu criar as coisas aqui, a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, o planeta era um caos inabitado, era um lugar que não proporcionava a vida e o Espírito Santo começa a se mover sobre as águas, já proporcionando pelo seu poder, obviamente, as condições de vida para que fosse criada a vida aqui no planeta. Outro detalhe importante, esta teoria especulativa, além de não ter base no hebraico, porque o verso 2 só está explicando as condições do planeta quando Deus decidiu criar, essa teoria nega abertamente o texto bíblico que ensina que Deus concluiu a sua criação neste planeta desde o início. Deus não criou um pouco e depois corrompeu, aí ele cria de novo, depois se corrompe de novo. Não, o texto bíblico não admite uma coisa dessas. Hebreus, capítulo 4, verso 3, é muito claro. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Vou deter-me só na segunda parte do texto, que é o nosso tema. Aqui diz que as obras da criação estavam concluídas desde a criação, foram concluídas desde a criação do mundo. Então esse texto não admite em hipótese alguma as sucessivas criações e corrupções. Outro detalhe importante essa teoria especulativa limita o poder de Deus. É como se Deus tivesse criado, aí Satanás atrapalhou a criação, aí Deus cria de novo, aí dá um problema de novo, Deus cria de novo. Isso é um absurdo. Deus não pode ter o seu poder criativo limitado pelas forças do mal. Outro aspecto importante, Gênesis 3 ensina que foi só após o pecado de Adão e Eva é que a terra passou a se corromper. Se você perceber, quando Adão e Eva pecam, Deus diz que foi depois do pecado deles que a terra estaria corrompida. Diz o verso 18, ela, falando do planeta, lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó tornará. Veja bem, se antes
do pecado de Adão e Eva, a terra já tinha se corrompido outras vezes, então nós temos que admitir que Deus utilizou a morte para processos macroevolutivos, ou que a morte veio a existir antes do pecado de Adão e Eva. Uma coisa totalmente irracional. E quando nós vamos para Mateus, e aí eu finalizo essa parte do programa, dessa resposta, em Mateus 19, 4 a 6, percebemos que Cristo interpretou o Gênesis como literal e atribuiu a Adão e Eva a representação da humanidade. Jesus nunca admitiu a existência de outros seres humanos ou outras criaturas antes de Adão e Eva aqui no nosso planeta. E Cristo, além de ser o homem que dividiu a história em antes e depois de Cristo, ele mesmo disse ser Deus. E sendo Deus e tendo participado de todo o processo da criação, como lemos em Gênesis 1, em João 1, 1 a 3, não resta dúvidas para nós que Cristo conhece o processo da criação muito melhor que qualquer ser humano, que qualquer teólogo, que qualquer cientista. Então, nós que acreditamos na Bíblia e que temos evidências suficientes para crermos na inspiração da palavra de Deus, precisamos rejeitar por completo uma teoria tão absurda e perigosa para a fé cristã como essa chamada teoria do intervalo.